Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e é com muito prazer que eu te recebo aqui nessa noite. Vamos estudar juntos um tema muito interessante, ao qual o Senhor vem falado muito comigo. Faz um bom tempo que eu não estudo sobre isso, e foi assim, Deus me revelou coisas novas, e o título é O Tribunal de Cristo. Você sabia que nós vamos passar pelo Tribunal de Cristo? Então é por isso que eu quero levantar esse estudo muito dinâmico, um estudo abençoado por Deus e que vai esclarecer muitas dúvidas nossas. Eu também tenho muitas dúvidas que nós vamos aprender aqui junto, ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, segunda aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, e nós vamos ler no versículo de número 10. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 10, no tema proposto aí para os irmãos, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego esse estudo nas tuas mãos. O Senhor venha nos abençoar e através da revelação, à luz do Espírito Santo de Deus, que nós possamos, Senhor, aquilo que tiver nas entrelinhas da Bíblia, que os nossos solos normais não conseguimos enxergar, mas que o Senhor venha nos esclarecer nessa noite, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui está falando para os crentes, para aqueles que se entregaram a sua vida para Jesus. Então eu quero fazer uma comparação aqui, e eu faço a primeira pergunta, eu lanço a primeira pergunta aí, até para você também dar a sua opinião. Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo de número 24, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. Aqui fala sobre o tribunal de Cristo, que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Mas em João, no Evangelho de João, fala que não entraremos em juízo. Quando nós falamos sobre julgamento, quando nós falamos sobre tribunal, biblicamente falando, haverá diversos julgamentos futuros, tá? Mas eu quero trazer aqui os dois principais julgamentos. Eu estou falando aqui, primeiro, sobre o tribunal de Cristo, que em 2 aos Coríntios, está dizendo aqui, segundo aos Coríntios, que nós entraremos diante do tribunal de Cristo. No Evangelho de João, está dizendo que nós não vamos entrar em juízo. Ou seja, existe o tribunal de Cristo, mas existe também, eu quero que você acompanhe comigo, tá? Você já ouviu falar sobre o grande trono branco? Então abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, fala sobre o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo de número 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo de número 13. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
esta é a segunda morte, né? Versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós temos dois livros, né? Nós temos os livros que contam a nossa história aqui na terra, a nossa história em vida, tudo que nós fizemos para o bem e para o mal. Mas também será aberto o quê? O livro, que é o livro da vida. E quem é que está escrito no livro da vida? Aquele que entregou a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse que estiver com o seu livro, com o seu nome escrito nesse livro, não participará deste julgamento. Ou seja, não estará neste tribunal no dia do juízo final. Então, o tribunal do dia do juízo final é somente para aqueles que não estão escritos no livro da vida. Amém? Então, identificamos aqui já dois tribunais. O tribunal de Cristo, que fala em 2 Coríntios, que nós lemos, e fala em Apocalipse sobre o grande trono branco. Ok? Então, é por isso que em 2 Coríntios fala sobre os salvos. E quando é que vai acontecer isso? Quando é que nós, ou aqueles que estiverem salvos, estiverem escritos no livro da vida, estarão diante do tribunal de Cristo? Entende que será após o arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, iniciará, eu já falei isso nos estudos anteriores, iniciará a grande tribulação aqui na terra. Mas a igreja, ela foi arrebatada. E nesse momento em que a igreja será arrebatada, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Então os irmãos entenderam, ou seja, dois tribunais, o tribunal de Cristo e haverá um segundo tribunal, que é um julgamento futuro, o grande trono branco. Em sua carta aos Coríntios, como nós lemos aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, Paulo está mencionando um julgamento bem diferente daquele que Jesus se refere no Evangelho de João, como nós vimos aqui. Não é julgamento para aquisição ou perda da salvação. Nós cristãos também teremos e devemos de prestar contas diante de um tribunal. Mas nele estará julgando apenas o nosso galardão, ou seja, não a sentença dos nossos pecados. Então é por isso que, segundo aos Coríntios, ele tem totalmente coerência com o Evangelho de João. Por que não será para nossa condenação? Então eu separei alguns versículos bíblicos aqui, você anota aí no seu caderno ou na sua agenda, porque nós vamos conferir isso agora, ok? Vamos lá. Primeira coisa, a nossa culpa, ela foi expiada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo, ele entregou a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si o quê? Os nossos pecados, as nossas culpas. Então, quando eu entrego a minha vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Romanos capítulo 10, versículo de número 9, ele diz assim, a saber, se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no meu coração que Deus, ou seja, o Pai, o ressuscitou dos mortos, então eu serei salvo. Ok? Então eu tenho que crer no meu coração. Quando eu creio, quando eu abro a minha boca e confesso a Jesus Cristo, todo o meu pecado do passado foi apagado na cruz do Calvário. Nós nos tornamos o quê? Nova criatura, ou seja, nossa culpa foi expiada pelo sangue de Jesus. Certo? Ele derramou na cruz do Calvário, tá? Então, onde ele, Jesus Cristo, pagou toda a nossa culpa de uma vez só, uma única vez, por todos nós quem? Quem entregou sua vida para Jesus. João capítulo 3, versículo de número 16, fala assim,
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não vou passar pelo julgamento do grande trono branco lá de Apocalipse. Ok? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 14 ao versículo 17, ele fala assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, olha só, a consequência daquele que entrega a sua vida para Jesus. Hebreus está dizendo aqui que ele não vai se lembrar daquilo, do tempo ao qual nós estivemos na ignorância. Outra coisa, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 57, a Bíblia diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele me dá a vitória, se a vitória vem por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, como é que eu vou receber o juízo de Deus? Ou seja, não vou receber o juízo de Deus. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Então, por que que o crente não vai passar pelo juízo de Deus? Vamos lá, mais uma aqui? Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27 e 28. Olha que interessante, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Isso aqui joga por terra também a questão aí de uma doutrina falsa sobre a reencarnação. Porque, e como os homens está ordenado a morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, quando a pessoa ela morre, no momento da sua morte, ela já é julgada. E que juízo é esse? Que julgamento é esse? Ele vai ser julgado. Ou ele vai para o céu, vai para o paraíso, vai para a glória com Deus. O juízo, ela já é decretado em cima dessa pessoa. Depois da morte, não tem como ficar, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou para um lugar intermediário? E que lá, se alguém estiver clamando, estiver fazendo alguma coisa, será que lá eu vou pagar meus pecados e depois eu vou para o paraíso? Não, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então, o que nos garante para o céu ou para o inferno é aquilo que nós fazemos aqui perante o nosso corpo, é a nossa atitude, ok? Então ele continua dizendo assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus Cristo se ofereceu pelo pecado de muitos, ou seja, pelo nosso pecado. E o que nós aguardamos agora? A volta de Jesus. Por quê? Porque ele já veio a primeira vez em carne. O Evangelho de João fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez em carne. Então ele já veio em carne, morreu, ressuscitou, e nós aguardamos o quê, irmãos? A promessa da sua volta. Atos dos Apóstolos, no capítulo número 1, logo no início, fala que quando ele estava ascendendo aos céus, e apareceram 2 anjos e falou: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Porque este Jesus que vocês estão vindo e entre as nuvens, este Jesus voltará para quê? Para buscar a sua igreja. Por que nós não passaremos diante do trono branco? Porque a promessa da salvação já está na nossa vida, né? Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, fala: por que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus?
Por que que você entregou a sua vida para Jesus? Vamos lá, eu entreguei minha vida para Jesus, por quê? Porque houve uma necessidade. Que necessidade é essa? Romanos capítulo 5, versículo de número 12, ele fala assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Então o homem, quando nós nascemos com o pecado original, que é o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão, que foi o primeiro homem. Então, por isso a necessidade de nós entregarmos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós confessamos a Jesus, porque Ele é o único que pode nos levar para a salvação. Então, essa é a promessa de Deus. Amém? Então, você deve estar perguntando assim: se eu já sou salvo, e se você já é salvo, por que então que eu preciso passar diante do tribunal de Cristo? Voltando aqui, 2 aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 10, vou repetir aqui, para você isso fixar muito bem aí na sua mente. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê, irmãos? Para quê? Cada um receba segundo o que fizer feito por meio do quê? Por meio do corpo. Isso aqui é uma promessa para os salvos. E quando vai se realizar? Provavelmente Jesus Cristo, quando voltar, arrebatar a sua igreja. E quando nós formos arrebatar, o que vai acontecer? Lá em 2 Coríntios também fala que primeiro vai ressuscitar os mortos, aqueles que entregaram a sua vida para Deus. E depois, eu posso dizer nós nessa noite? Eu posso dizer que nós seremos arrebatados. E nós teremos o quê, irmãos? Um corpo glorificado. Então, o que nós vamos fazer diante do tribunal de Cristo? A resposta é: nós vamos receber galardões. Oh, glória! Amém? Então, não se preocupe quando você, no dia em que você for arrebatado, ou no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, se você estiver diante do tribunal de Cristo, alegre o seu coração. Porque é para você receber os galardões. E que galardões são esses? Aí sim se você for rápido na Bíblia, você acompanha aqui comigo, tá? Senão você anota e você confere depois, né? Primeiro galardão que nós vamos receber é o galardão da coroa da justiça. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. Vamos lá? Acompanha comigo. Ele diz assim, né? Eu vou ler a partir do versículo de número 7, que diz assim: o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, no final da sua vida, após ter completado a obra de Deus, a qual Deus chamou, ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, veja bem, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, quem é que vai receber, no dia do tribunal de Cristo, a coroa da justiça? Um prêmio pela beneficência e socorro e pelas injustiças sofridas nesse mundo. Ou seja, você que sofre pelo Evangelho, e que você tem o domínio próprio, as pessoas estão te perseguindo, mas você está orando ao Senhor, você sofre as injustiças de Jesus Cristo, mas você não volta atrás. Então sabe o que vai acontecer naquele grande dia, no dia do tribunal de Cristo?
você vai receber o quê? A coroa da justiça. Está lá, só você conferir, 2 Timóteo 4,8. Então, o que são galardões? Né? É o que a gente está explicando agora, tá? Ou seja, primeiro, coroa da justiça. Vai ser um galardão que nós vamos receber, tá? Então, se você estiver sofrendo pelo evangelho, mas você continuar firme, você vai receber a coroa da justiça. Agora, imagina você, no dia que estiver lá no tribunal e gritar o teu nome, vai falar assim, Leila Rodrigues, opa, estou aqui, vem receber teu galardão. Sandra Helena, Joacires, Elizabeth Nogueira, tu já pensou? Kleber, Marcos Pereira Basílio, Celso Moura, Conselita, já pensou, minha tia Conselita? Você está lá daqui a pouco, Consuelo ou Conselita, como é carinhosamente chamada, e aí você vai lá na hora e recebe o teu diploma, recebe o teu galardão. Que coisa maravilhosa, irmão. Não tem preço, tá? Então vamos lá. Tem uns que vão receber a coroa da justiça, tem outros que vão receber a coroa da vida. Acompanhe comigo aqui Tiago capítulo 1, no versículo de número 12, né? Tiago, lá no Novo Testamento, carta de Tiago, né? Capítulo de número 1, no versículo de número 12. Achou aí? Está acompanhando comigo? Vamos lá, né? Luana, já pensou, Luana? Chegar lá na hora e... Luana, aí você receber aí o teu galardão, que coisa maravilhosa. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, agora preste atenção, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então é por isso que o versículo número 13 diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas quem tenta é o inimigo, é Satanás. Mas quando nós fomos tentados, nós resistimos. Ou seja, a coroa da vida é um prêmio pela fé na obra salvadora de Jesus Cristo. Ou seja, o inimigo nos tenta naquilo que nós somos mais vulneráveis. Mas eu resisto. Resisto à concupiscência da carne, resisto aos desejos da minha alma, que se ela ainda tiver algum apego por essa carne, aí eu resisto. E vou resistindo até o fim. Então é por isso, irmão, que se alguma tentação vier sobre a tua vida, glorifica o nome do Senhor. Porque é uma ótima oportunidade, sabe de quê? De você receber a coroa da vida. Porque você não vai se deixar ir pela concupiscência do mundo, a concupiscência da carne. Você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você e você vai receber o quê? A coroa da vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, estão entendendo aí o que são os galardões e o que nós vamos receber aí? Mauro, meu irmão, o presbítero Mauro, amém? Viu aí? Mauro Basílio, né? Vai receber o galardão lá na hora. Meu primo também, Gumercino, lá na hora, né? O pastor Gumercino vai receber também aí o seu galardão lá na hora. Helder também, oh glória. Vou listar o nome de todo mundo aqui, mas na hora eu posso até esquecer o nome de alguém aqui. Sheila, minha esposa também, que está aqui compartilhando, também está aqui comigo, também vai receber o seu galardão. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. O terceiro galardão que nós vemos aqui na Bíblia, ela chama-se o quê? A coroa incorruptível, né? Abra a sua Bíblia. Estou dando bastante referência bíblica aqui para você não sair daqui com dúvidas, né? Então vai lá. Leila Rodrigues só vai receber os que perseverar até o fim. É isso aí, Leila. Estamos juntos aí, tá? Estamos perseverando até o fim e no final nós vamos receber os galardões, né? Elizabeth Nogueira, galardões e coroa da vida é a mesma coisa? Não, galardões é o conjunto daquilo que nós estamos fazendo aqui, tá? A coroa da vida é um dos galardões, nós vamos receber vários galardões. Primeiro galardão, viu, Elizabeth? Primeiro galardão, coroa da justiça. Segundo galardão, coroa da vida. Terceira, coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Abra a sua Bíblia aí. 1 aos Coríntios, capítulo 9,
versículo de número 25, né? Eu vou ler a partir do versículo de número 20. Só vai receber essa coroa quem for fiel e santificar-se a cada dia diante de Deus. O quarto galardão que eu separei aqui na Bíblia é o galardão da coroa de glória. Oh, glória, amém. Né? Coroa de glória. Vamos lá, abra a sua Bíblia. 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo de número 4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui fala eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender melhor. Os presbíteros que estão entre vós admoesto, ou seja, ele adverte, que sou também presbítero com ele, isso o Pedro falando, né? Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de ser revelado. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Isso aqui é uma coroa muito voltada, sabe para quem? Para os pastores, para os presbíteros, mas também aquele que, independente se você tenha cargo ou não, mas que você tenha cuidado pelas ovelhas do Senhor, que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso verdadeiro pastor. Então ele fala assim, olha, apacentai o rebanho de Deus. Se você estiver apacentando, tendo cuidado do rebanho de Deus, né, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, né, nem por torpe ganância. Você não tem que ter ganância, né? Você tem que cuidar de coração mesmo, o amor ágape. Você não quer receber nada em troca, você só quer cuidar do rebanho de Deus. É mais de ânimo pronto, né? Nem como tendo domínio soberança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. Aí sim, no versículo 4 ele diz, e quando apareceu o sumo pastor, esse sumo pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, né? Alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então cuida bem dessa pessoa que está aí do teu lado. Se eu estivesse na igreja ministrando agora, eu ia pedir para você olhar para essa pessoa que está do teu lado aí, mas se você tiver alguém do teu lado, olha para essa pessoa aí agora, olha bem para ela, né? Cuida dessa pessoa, sabe por quê? Porque ela faz parte, sabe de quê? Do rebanho do Senhor. E se você tratar bem essa pessoa, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar a coroa da glória, que é um prêmio pelo teu serviço prestado a Deus, sem interesse nas coisas desse mundo. Se tiver interesse, eu vou ajudar aquela pessoa, porque ela vai me colocar no emprego, vai abrir uma porta para mim, você já ganhou teu galardão aqui na terra, já ganhou tua recompensa aqui na terra. Mas se você fizer de coração, por amor a Deus, aí sim, porque olha só, respondendo até a nossa irmã Elizabeth, os galardões nós vamos receber lá no céu. Agora, pode ser que nós vamos receber ou não. Aí nós vamos entrar agora na outra fase desse estudo, tá? Você deve estar me perguntando, mas como deve ser e como vai ser esse julgamento, né? Como se dará esse julgamento do tribunal de Cristo? Abre a sua Bíblia aí, 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, né? Vamos ler a partir do versículo de número 6. Vamos lá então? Abriu a sua Bíblia aí? Está abrindo aí? 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número, a partir do versículo de número 6. Raquel Silva, uma dúvida. Eu ouvi que a coroa de glória seria direcionada somente aos pastores e obreiros. Na Bíblia está sendo direcionada aos pastores ou aqueles que foram chamados ao ministério. Que, por exemplo, a pessoa, mas então quer dizer que se eu não for pastor, se não for presbítero, eu não vou receber esse galardão? Vai sim. É só você tratar bem essa pessoa. O que nós estamos, igreja, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Aprendendo a palavra de Deus. Então, Raquel, né, você está aprendendo a palavra de Deus.
o teu conhecimento que você está adquirindo aqui agora, e você não guardar para você, mas você passar essa informação adiante e cuidar daquela pessoa, dando alimento a ela, a palavra do Senhor, alimentando através da palavra, eu creio sim que você vai receber a coroa da glória. Então, embora esteja falando aqui, né, 1 de Pedro, né, a coroa de glória, no capítulo 5, versículo 4, que nós lemos aqui, está falando sobre os obreiros. Então, você não precisa ter um cargo dentro da igreja. Tem pessoa que é evangelista nata, mas não tem um cargo dentro da igreja. Tem pessoa que não é pastor, mas ele apacenta muito bem as pessoas, né? Então, continue, viu, Raquel? Continue aí estudando, aprendendo, falando da palavra, ensinando a palavra. Você que está aqui nessa noite, ensine a palavra, que com certeza, cuida bem de uma pessoa, né? Trata ela bem. Tá vendo que ela tem alguma necessidade? Supra essa necessidade dela, que com certeza, independente de cargo, você também vai receber a sua coroa. Agora, como se dará o julgamento do tribunal de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo número 6. O apóstolo Paulo, ele utiliza uma figura de linguagem para mostrar como é esse julgamento, tá? É uma figura de linguagem, ele usa coisas reais para demonstrar as coisas espirituais, ok? Então vamos lá, né? Versículo número 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou. Apolo foi lá em Atos dos Apóstolos, ele foi um dos evangelistas também, um homem que pregava com muito apreço a palavra de Deus, né? Bom, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós fazemos a nossa parte, mas quem dá o crescimento é Deus. Versículo de número 7, ele diz assim: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, Ele nos dá o crescimento, ok? Então quem é que dá o crescimento? Eu faço a minha parte, que eu falei, eu faço a obra. Quem me capacita, quem te capacita é Deus, ok? Nós temos que fazer a nossa parte. Então vamos lá. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, quando você trabalha para Deus, você está acumulando o quê? Galardão. E que galardão é esse? É tudo que nós estudamos aqui, é tudo que nós vimos aqui. Coroa da justiça, coroa da vida, coroa incorruptível, coroa de glória. Se tiver mais alguma coroa, Deus vai nos revelar, ok? Mas vamos lá, né? Então vamos. Então eu tenho que trabalhar para Jesus Cristo. Eu trabalhando para Jesus Cristo, eu vou receber o quê? O meu galardão, né? Então vamos lá. Versículo de número 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Gente, isso aqui é tremendo. Você sabia que você é cooperador de Deus? Você trabalha para Deus, né? Agora olha só. Sois lavoura de Deus, é Deus que cuida de você, é Deus que te capacita. E edifício de Deus. Então aí ele fez uma comparação de uma lavoura, de um plantio, que é aquele que planta, nós plantamos, mas quem dá crescimento de Deus. E aí ele usa uma outra metáfora, uma linguagem, uma figura de linguagem que nos traduz o quê? Nos levam aqui, né? Nós somos, né, edifício de Deus. Então vamos compreender qual é essa linguagem que ele está nos passando. Versículo número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, ou seja, ao apóstolo Paulo, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, a obra é individual. Embora nós somos colaboradores, embora nós nos reunimos para fazer a obra, mas o galardão é individual. Você vai trabalhar muito, o galardão é teu. Se eu te ajudar, eu vou ter uma parte. Eu vou ganhar meu galardão. Então é por isso que ele nos induz o quê? Nos induz a trabalhar. Porque na obra de Deus, só ganha quem trabalha.
né? E eu vou provar isso aqui para você. Olha só, versículo número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, é trabalhar em o nome de Jesus Cristo. É trabalhar em prol de Jesus Cristo. É dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Não é porque eu sou bonzinho ou que eu faço bem para uma outra pessoa que eu vou ganhar o galardão. Ou seja, para nós ganharmos o nosso galardão, é necessário que a obra seja feita em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ah, mas pastor, mas eu fiz o nome de fulano de tal e eu prosperei. Você ganhou teu galardão aqui na terra. Ah, mas eu fiz isso porque eu senti no meu coração. Você vai ganhar teu galardão, mas aqui na terra. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, é por amor a Jesus Cristo. É para dar continuidade à obra de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É aí sim nós vamos ganhar o nosso galardão. Somente assim. Somente dessa forma, tá? Então, todos nós fazemos a obra. Por exemplo, uma pessoa quando levanta um edifício, um levanta a parede, outro faz a parte hidráulica, outro faz a parte de alvenaria, emboço, outro faz a parte do telhado, mas todos esses profissionais estão fazendo em cima da mesma fundação. Então, espiritualmente falando, né, esse edifício que nós estamos juntos construindo, a base tem que ser nosso Senhor Jesus Cristo. Somente nessa base que se chama nosso Senhor Jesus Cristo é que no final receberemos o nosso salário. Você está entendendo? E esse salário, além da nossa salvação, tem os galardões que está nos aguardando. Gente, tá bem compreendido aqui? Alguém aqui tem alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta? Se alguém fez alguma pergunta e eu não respondi, faz aí de novo, porque eu não consigo voltar tudo, tá bom? Mas no final eu vou responder tudo, ok? Vamos lá então, né? Então entenderam, né? O versículo número 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, eu não posso dar glória para outra, a minha glória tem que ser para nosso Senhor Jesus Cristo, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos lá, versículo número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, aí sim, olha a figura de linguagem, a qual o apóstolo Paulo está falando. Olha só, se alguém sobre esse fundamento, aí a minha pergunta agora, vamos ver se os irmãos estão ligados, que fundamento é esse? Você está acompanhando comigo aí? Olha só, versículo de novo, eu quero que a turma participe aqui comigo, tá? Vou fazer uma pergunta agora. O versículo de número 12, ele diz assim, se alguém sobre este fundamento, né? Sobre essas sapatas, sobre esta fundação, né? Formar um edifício, então a minha pergunta aqui é essa, né? A minha pergunta agora aqui é essa, né? Que fundamento é esse? Que fundamento é esse que eu tenho que construir o meu edifício? Vamos lá, se alguém consegue responder aqui? Amém? Jonathan, Jesus Cristo, alguém concorda aí com ele que esse fundamento é Jesus Cristo? Amém? Tá claro que é, né, irmãos? Amém? Glória a Deus, é isso que nós fazemos. Estou chamando os irmãos para participar aqui comigo, mas vamos lá, né? Agora, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, então esse edifício ele é formado de quê? De ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno, de palha, né? A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, né? Ou seja, né? O meu fundamento é feito, né? A palavra, sobre a palavra, né? Lohane, é isso aí, porque a palavra é Jesus Cristo. Nós sabemos que é Jesus Cristo, ele é o verbo. Então Jesus Cristo é a palavra. Então se for em cima da palavra de Deus, eu estou construindo sobre a palavra de Deus. Está corretíssima a afirmação da Lohane, tá? Então vamos lá.
a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará. Mas a pergunta é essa: que dia vai se manifestar? Que dia vai ser revelada essa obra que nós fizemos? Que dia vai ser esse? Obra de cada um, a obra que nós estamos fazendo aqui, nesse edifício, nessa fundação que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, a obra que nós estamos fazendo aqui, a obra em prol de Jesus Cristo, se é que é em prol de Jesus Cristo, eu estou fazendo a obra, você está fazendo a obra, mas será que é em prol de Jesus Cristo? Né? Então, a Bíblia diz aqui que o dia a declarará. Que dia é esse que vai ser declarada a tua obra? É dizendo aqui, né? Que tudo que eu fizer para o bem, para o mal, um dia eu vou ser cobrado, ou para o bem, para o mal. E que dia vai acontecer esse? Né? Vamos lá então? Vou responder aqui. Leila Rodrigues: o tribunal não é o local em que se determina o destino eterno, mas sim onde são estabelecidos os galardões. É isso aí, as recompensas aos cristãos. Procede corretíssimo, né? Porque se eu estiver diante do tribunal de Cristo, eu já estou salvo, não é para julgamento. A pessoa, quando ela morre, como eu li aqui no início, após a morte, né, a pessoa morreu, ele já é julgado, né? Então, diante do tribunal de Cristo, é para receber conselita do julgamento, isso. Mas aonde vai isso? No julgamento, né? Aonde é que isso vai ser declarado? No julgamento, né? Opa, vamos lá, né? Daniele, a obra será declarada quando recebemos galardão. É isso, no dia que nós recebemos galardão. Mas quando vai ser isso? Né? Lohane, no dia em que fomos chamados para a glória. Ou quando Cristo voltar, né? Não me lembro a passagem, mas Cristo, né? Vamos lá, Daniele, no dia do juízo final. Será que é no dia do juízo final? No julgamento? Que julgamento é esse? Que dia que é o julgamento, né? Lohane, vai dar a cada um conforme as suas obras. Sim, mas que dia? Eu quero saber que dia que vai ser revelado. Vou responder aqui. É o tema da nossa mensagem hoje. Vai ser no dia do tribunal de Cristo. Não é no dia do juízo final, porque o dia do juízo final é para o ímpio. É para aquele que vai participar da segunda ressurreição. É lá em Apocalipse que nós vimos aqui. Lembra que eu falei no início dessa mensagem sobre o grande trono branco, que vai ser Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, né? Ali é o dia do juízo final. O dia do juízo, eu não tenho medo do juízo final. Sabe por quê? Porque eu já entreguei minha vida para Jesus. Você não deve ter medo do juízo final. Sabe por quê? Porque no dia do juízo final, você vai estar lá, mas só assistindo. O dia do juízo final é para o ímpio. O tribunal no dia do juízo final é para o ímpio, aquele que não entregou a sua vida para Jesus. Então, quando é que as minhas obras vão ser reveladas e é através dessas obras que eu vou ganhar meus galardões ou não? Então, que dia vai ser isso? No dia do tribunal de Cristo. Voltei para o versículo de número 13, tá? A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Ou seja, na volta de Jesus Cristo, ele arrebata a sua igreja e estaremos diante do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberto, pela presença do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. Talvez você vai chegar lá, não digo você, tá? Mas é uma força de expressão. Talvez nós vamos chegar lá, algum de nós vai falar assim: não, mas naquele dia eu fiz isso em prol da obra. O Espírito Santo vai revelar na hora, porque ele sabe do nosso sentimento, ele sabe da nossa intenção, ele sabe se eu estou fazendo aquilo por um interesse próprio ou por interesse na obra de Deus. Então aquele dia vai revelar, ou seja, no dia do tribunal de Cristo, ou seja, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo para receber ou não os nossos galardões, tá? Então, pelo fogo será descoberto. Isso é uma figura de linguagem, ou seja, esse fogo é pela revelação do Espírito Santo de Deus. E o fogo provará qual seja a obra de cada um, né? Por que isso, irmão? Vamos lá, né? Por quê? Por que ele usou essa figura de linguagem, né? Porque, por exemplo, ele falou sobre o ouro, ele falou sobre a prata e as pedras preciosas. Porque o ouro, ele resiste ao fogo.
E ao contrário de outros elementos da natureza, né, ele é refinado pelo fogo. Quanto mais o ouro é passado pelo fogo, mais refinado ele fica. Ele resiste ao fogo, né? Então, ao contrário disso, né, o fogo, ele tira a sujeira do ouro, assim como a prata e assim como a pedra preciosa. Mas quando nós falamos aqui sobre a madeira, ela é facilmente, ela pega fogo. Então ela vai ser consumida. E daqui a pouco eu vou explicar item por item, mas para os irmãos entendendo. Por exemplo, o feno, né? Ele facilmente pega fogo e é consumido, né? E a palha também, né? Então, por isso ele faz essa comparação. Ele faz a comparação às nossas obras, como o ouro, como a prata, como pedras preciosas, como o feno e como a palha. Eu vou te explicar direitinho isso aqui, tá? Então vamos lá. Aí olha o versículo de número 14. Vamos estar diante do tribunal de Cristo. O Espírito Santo vai vir como com fogo e as obras boas que foi aprovada por Deus vai ficar contigo ali na hora. E cada obra é um galardão que você recebe. Estão compreendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Leia, no versículo 14 e 15 será... Não, aí não, no versículo... Aí não vai ser na grande tribulação, tá? Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós falamos muito isso nas outras. Viu, irmã Leila, tá? O versículo 14 e 15, né? Se a obra de alguém edificar nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Porque a igreja, né? Ela vai ser arrebatada no início da tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é o juízo de Deus. E nós lemos vários versículos aqui no início que o justo não passará pelo juízo de Deus. Amém, irmã Leila? Tá? É isso aí, irmã Leila. Mas vamos perguntar aí, a sua dúvida é a nossa dúvida também. Vamos dar opinião, irmãos. Vamos lá. Vamos participar aqui, porque o negócio está ficando bom agora, hein? Tá? Quem quer receber galardão aí? Eu quero. Mas será que eu vou receber? Tá? Como eu faço para receber esses galardões? Nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então vem comigo aqui, olha só, versículo 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nessa permanecer, esse receberá o galardão. Se você passar pelo trivo de Deus, quando você passar na presença do Espírito Santo de Deus, né? Perdão? Amém, irmã Leila? Glória a Deus, aleluia. Né? Então, quando nós estivermos na presença do Espírito Santo de Deus e ele revelar tudo que nós fizemos em vida, nesse corpo, aí ele vai falar, ó, isso aqui você fez, mas foi em nome de fulano de tal, então tu não vai receber galardão. Opa, esse aqui você fez, foi em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai receber o galardão. Ficou compreendido até aqui? Agora, o versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo, né? Ou seja, né? Tem gente, irmãos, que vai chegar lá em cima, não vai ter galardão nenhum. Porque entregou sua vida para Jesus Cristo, mas não quis fazer a obra, só foi para a igreja, ficou sentado, não quis fazer nada, mas entregou. Vai ser salvo? Vai ser salvo, né? Só que vai chegar lá na hora, não vai ter galardão nenhum. Né? Mas não seria bom a gente ganhar galardão? Né? Nós no outro dia até brincamos lá na igreja, quando nós tratamos sobre, né, sobre essa questão, né? Até o nosso irmão lá brincou, mas eu quero ficar lá na porta, mas irmão, não é melhor, né? Naquele dia, já pensou você participar de uma, como eu falei no início, de uma formatura? Já pensou você lá na formatura, vai receber teu diploma? Mas já pensou, esse aqui foi um aluno tal, que fez isso, teve uma boa nota, foi ativo na aula, vai receber esse prêmio. Várias pessoas recebendo o prêmio e você vai ficar só assistindo. Mas imagina você ser chamado lá, fulano de tal, Marcos Pereira, né? Fez nota 10 em português, vai receber o diploma e todo mundo aplaudindo. Já pensou? Que grande alegria, irmão, né? Então,
nós temos que fazer a obra de Deus e correr atrás desses galardões aí. Ainda tem tempo, ainda tem tempo de receber esses galardões aí, né? Lohane, o juízo de Deus para quem não serve, e isso para quem não serve a Deus, né? Raquel, o Espírito Santo irá provar as suas obras, são galardoadas, amém? Quase que eu falei mistério aqui agora, mas é isso aí, né? Valéria, vamos lá, mais alguma pessoa aqui? Vamos lá, Leila. Ô, Glória, obrigado, pastor, pela explicação, amém? Obrigado a vocês que estão aqui, daqui a pouco estaremos terminando. Vamos adiantar aqui, né? Então vamos lá, entender essa questão, né? Então vamos lá, né? Por que ele fala em ouro? Por que ele fala em prata? Por que ele fala em pedra preciosa? É algo simbólico, é figurativo isso. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre os aprovados, né? Vamos falar sobre os aprovados. Vamos falar assim, o dia declarará pelo fogo, né? E o fogo vai dizer. Então, no versículo 12 ele fala que um edifício que é fundamentado, que as suas raízes, que os seus alicerces estejam em Jesus Cristo, né? E aí você vai construindo um edifício, né? Um edifício ele pode ser construído com material ruim, né? E aí ele pode ser danificado. Mas quando você faz, né? Você levanta uma alvenaria, né? E essa alvenaria de bloco estrutural, né? Você não sente mais firmeza, né? E vamos partir para o revestimento. Eu vou colocar o melhor. Eu vou colocar pedra portuguesa. Eu vou colocar uma cerâmica, né? Boa do mercado, que vai durar muito. Eu vou fazer uma boa pintura, né? Então eu vou embelezar, além de eu trazer segurança para esse edifício, eu vou trazer um material bom, né? Que vai durar bastante tempo. Então é mais ou menos essa comparação, tá? Então vamos lá. Rafael, a paz do Senhor, Rafael. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Por que o ouro, né? 1 Coríntios 3,12 ele fala sobre o ouro, né? Por quê? Porque o ouro, ele representa a glória de Deus, né? Eu tenho várias referências bíblicas aqui, depois eu passo para os irmãos, né? O ouro realmente é tudo que exclusivamente glorifica a Deus, que tudo seja feito para a glória de Deus. Então, toda a tua obra, que você está alicerçado em Jesus Cristo, e você fizer para a glória de Deus, não é para a tua glória, não é para você aparecer, não é os holofotes para você, nós temos que ser igual João Batista. O que João Batista falou? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então a glória não é minha. Se eu na administração da palavra, de um estudo, se você fizer a obra e querer agradecimento, abraço, tapinha nas costas, você já está recebendo o teu galardão aqui na terra. Mas se você fizer tudo para a glória de Deus, você está adquirindo ouro refinado, ouro puro. Ou seja, aí você vai receber a sua coroa, amém? Ou o seu galardão. Amém? Vamos lá. E prata? O que representa a prata na Bíblia, né? Representa resgate. Podemos entender o empenho por resgatar vidas do pecado, salvação para os que perecem. Ou seja, você tem se preocupado em pregar o evangelho para trazer almas para o reino de Deus? Porque se você estiver preocupado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pregar o evangelho, nem que seja um convite, nem que seja pegar um folheto e entregar uma pessoa, quem sabe naquele grande dia no tribunal de Cristo, Jesus vai falar assim, né? Aí vai falar assim, vamos escolher qualquer aqui, Valéria, né? Valéria que está assistindo aqui, Valéria, você vai receber ali o teu galardão, vai falar assim, ó, toma o teu galardão, por quê? Porque naquele dia você entregou um folheto para uma pessoa, ela recebeu esse folheto, foi para a igreja e se converteu. Olha aí, né? Então tu está recebendo o quê? Prata. E prata representa resgate, prata representa você trazer alma. Você tem pregado o evangelho? Você tem se preocupado com vidas? Ou será que você está pensando somente na sua salvação? Amém? Então, para receber ouro, tem que ser tudo para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que ser um evangelista. Não o evangelista que eu falo não é o cargo de evangelista, mas você levando a palavra, né? Uma pessoa que está precisando
de algo da parte de Deus, aquilo que você está aprendendo hoje, o que você está aprendendo hoje, você vai ensinar para outras pessoas. Você está me entendendo? Né? E aí você vai receber, aí naquele grande dia, né? No dia em que você receber esse galardão, né? Aí o que vai acontecer? Você vai receber a sua coroa, em que Deus vai designar para você, tá? Agora, pedras preciosas. O que representa pedras preciosas? Pedra preciosa, né? Olha só, o sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia uso do peitoral de quê? De pedras preciosas, né? Isso representa o quê? A verdade, a perfeição. Tudo que nós fazemos de perfeição da obra de Deus, tudo que nós falamos de verdade na obra de Deus, é galardão que nós estamos acostumando, que estamos recebendo. Agora, tem gente que naquele dia do tribunal de Cristo vai ter uma montanha de galardão. Tem outro que vai ter um punhadinho, né? Aí você pensa, mas pastor, é importante eu estar salvo. Mas amém. Mas se você na hora também, Deus te honrar naquele momento, vai ser muito legal, tá? Vamos lá. Então podemos entender isso, tá? Que as pedras preciosas também está relacionada à direção do Espírito Santo de Deus. Você tem sido direcionado pelo Espírito Santo? Então vamos lá, né? Ou seja, as obras feitas de Deus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Mas vamos terminar aqui bem rápido mesmo. Não vou me alongar muito aqui não, tá? Então vamos lá, Leila. A recompensa será concedida pelas obras de valor permanente. Amém. André, palavra abençoada, a paz do Senhor, André. Vamos lá. Então vamos lá, tá? Então eu falei agora pelos que foram aprovados, que vão receber galardão. Ou seja, se você estiver fazendo a obra aqui e a sua obra for ouro, se a tua obra for prata, se for pedra preciosa, de tudo que nós falamos aqui, as qualidades que nós falamos, você vai receber o teu galardão. Mas corre o risco de você também não receber. Por quê? Porque aí fala sobre os elementos reprovados. Por exemplo, a madeira representa o quê? De pouca duração, né? Ou seja, é uma figura daquilo que é feito com interesse humano. Vai chegar naquele grande dia, se tudo que você fez por interesse seu ou por interesse humano, a revelação do Espírito Santo, ela vai te colocar à tona. Ou seja, ela vai ser revelada. E aí você não ganha galardão, tá? O feno é a mesma coisa. O feno é uma erva seca, né? É comida de animais. Representa o quê? O resultado do trabalho da carne. Aquilo que eu digo que eu faço pelo meu braço, que fui eu que fiz, não vou receber galardão, ok? Isso representa o que? A vaidade humana, tá bom? Então vamos lá. E a palha? A palha é sem valor, é uma casca vazia. A palha representa a falta de estabilidade espiritual. Tem pessoa que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Na hora que você está lá embaixo, você fez alguma coisa, não deu valor ao Espírito de Deus, você não recebe o galardão. Ficou bem entendido aqui, irmãos? Ficou bem entendido exatamente o que representa isso tudo? Eu estou finalizando aqui a aula de hoje, né? Então eu acho que ficou bem entendido, não ficou? Não, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Ficou bem entendido, né? Então nós falamos sobre o tribunal de Cristo, né? Quem vai estar no tribunal de Cristo? Os salvos. Quando vai ser? No arrebatamento da igreja. E o que você vai fazer no tribunal de Cristo? É para julgamento? Não, porque você já foi julgado. E foi julgado salvo. Quando você está diante de um tribunal, né? Aí, eu não entendo muito, se tiver algum advogado aqui, né, na sala, você pode dizer até melhor do que eu, tá? Mas pelo que eu tenho visto aí nos filmes, que eu gosto de ver muito filme policial, gosto de ver sobre julgamento, tribunal, né? Então, aqueles que são os jurados, né, o júri, eles ficam dentro de uma sala, é eles que vão dizer se o cara é culpado ou não. O juiz vai aplicar a pena, se ele vai ficar preso 20 anos, se ele vai ficar preso 30 anos, ou se foi absolvido. Se o júri chegou à conclusão de que ele não é culpado, ele não vai receber pena nenhuma. Então, assim somos nós. Nós vamos ser julgados na hora da nossa morte, né? O cara pegou coronavírus, morreu, foi para a glória, ele já vai ser julgado porque ele já passou pelo trivo de Deus, né? Pastor Gomecinho, disse Jesus, eis que trago comigo o meu galardão, é isso aí, para dar a cada um segundo as suas obras,
né? Amém. Viu aí o pastor Gomercino? Ele está concordando aqui com o que nós estamos falando. Ou seja, ele vai vir com o galardão na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele volta com o galardão. E tem muito galardão. Aliás, tem galardão para todo mundo, né? Então, vamos lá. Que Deus continue abençoando. Uma ótima noite abençoada. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, se você estiver no tribunal de Cristo, né? Escutou a trombeta, então, dá glória a Deus, fica com medo não. Você vai, quando você vê ali, você entrando no tribunal, né? Não precisa ficar com medo não, porque é para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Próxima aula aqui, na próxima segunda-feira, nós vamos falar novamente sobre tribunal, mas aí sim, eu vou falar sobre o tribunal do grande trono branco, ok? Nós vamos falar lá em Apocalipse sobre o grande trono branco, tá? Que é a segunda ressurreição. Aí eu vou falar sobre a primeira ressurreição, vou falar sobre a segunda ressurreição, tá bem? Quero deixar uma rápida mensagenzinha aqui para você, estou me despedindo agora. O fato de que cada cristão, ou seja, você que estará diante do trono de Deus, no tribunal de Cristo, prestando conta a Ele, deve nos estimular a sermos o quê? Fiéis, a direcionar as prioridades da nossa vida de acordo com a avaliação dos nossos atos, terão diante da eternidade. Eu devo conduzir os meus atos de acordo com o que nós aprendemos aqui. Para quê? Para eu receber ouro, para eu receber prata e para que eu venha a receber pedras preciosas, tá? Irmão, não terá importância nenhuma as belas palavras e os elogios, né, que irão proferir na tua sepultura e na minha sepultura. Porque quando uma pessoa morre, ele era bom. Aliás, eu nunca vi um morto ruim. Todos que estão ali falam, ele era muito bom, ele fazia isso, mas ele era bom, tinha um bom coração. Essas palavras não vão valer de nada na nossa sepultura, né? O importante para a nossa vida será o que o Senhor nos dirá na hora do julgamento diante do tribunal de Cristo. Isso é que vai valer, porque isso vai valer por toda a eternidade. Quando o nosso Salvador, né, ele pesar e avaliar as nossas obras, ok? Então uma coisa é bem certa, nesse julgamento, né, do tribunal de Cristo, a nossa alegria, irmão, será muito grande, já que temos parte na vida eterna, né? E estaremos vendo o Senhor Jesus Cristo face a face, vendo a sua indescritível glória eterna. Então nós temos que ansiar por estarmos no tribunal de Cristo. Amém? Tudo isso, irmão, será motivo de grande alegria, né? De júbilo. Nós estaremos naquele dia juntos adorando ao Senhor, né? 1 de João, capítulo 2, versículo de número 28, fala assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Então faça aqui, enquanto você estiver vivo, nesta carne, faça por onde você conquistar os teus galardões, para que quando você entrar no tribunal de Cristo, entre com confiança. Amém? Então, irmãos, eu tenho isso para dizer por vocês, né? Diante de toda essa alegria, né, que espera por nós, enquanto andarmos aqui na terra, né, devemos incentivar um ao outro, né, a servir ao Senhor de todo o coração. Nós somos administradores fiéis para que dele não nos afastemos e seremos envergonhados na sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor por seu amor, por sua fidelidade que tem demonstrado para conosco. Queremos ser fiéis, igreja. Precisamos ser fiéis por amor àquele, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou primeiro e que entregou tudo por nós mesmos, né? Por nós, ou seja, por mim, por você e por todos nós. Que o Senhor abençoe a tua vida, que vocês tenham uma semana abençoada,
que as promessas de Deus, que os sonhos de Deus se concretizem na tua vida. Que o Senhor te abençoe. E olha, temos um encontro marcado no tribunal de Cristo. E cada um de nós que levantarmos para receber a nossa coroa, as nossas coroas, os nossos galardões, será motivo de felicidade para todos nós. Então eu tenho marcado um encontro contigo lá na glória quando Jesus voltar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém, Jesus, oh glória, aleluia.